Vamos orar para nós darmos início. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós viemos mais uma vez, Pai, na plena consciência, Pai, da Tua presença em nossas vidas, Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia que tem nos alcançado. Nós sabemos, Pai, que em tudo nós dependemos de Ti, porque tudo é de Ti, tudo é para Ti. E nós queremos, ó Deus, experimentar esta beleza, Senhor, de vivermos uma vida na total dependência do Senhor. Teu espírito de sabedoria, de conselho, de revelação, traga, Senhor, sobre nós essa verdade contida, Senhor, na Tua palavra, de que nós fomos criados, Senhor, para o louvor da Tua glória, a Sua imagem e a Sua semelhança. Senhor, que todo o sofisma, que todas as fortalezas, que todos os baluartes que já se levantaram na nossa mente, no nosso coração, contra, Senhor, o conhecimento desta verdade preciosa, Pai, que o Senhor mesmo, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, possa derrubar. Abençoa, Senhor, as minhas irmãs que aqui estão, aquelas que vão chegar, aquelas que ficaram em casa, Senhor, que estão com alguma dificuldade. Te peço, Deus, pela vida da Aline, Senhor, da sua família e as outras pessoas também que estão, Senhor, de alguma forma, com algum tipo de enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoa, Senhor, nessa manhã, com a Tua preciosa presença e com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, bom dia. Vamos, um bom dia então para todas. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo, né? Estamos trabalhando a questão da nossa identidade, olhando, né, a nossa identidade, e é muito importante porque ela define não só a nossa vida espiritual, né, mas também ela trata todas as áreas da nossa vida. Então é importante que a gente possa estar... Eu não sei se vocês conseguiram estudar em casa, né? Todos têm um manual, né? Então é importante que você faça o seu estudo em casa, que aqui a gente só faz um resumo, né? A gente não entra muito profundamente, porque o importante é você ter o seu momento de estudo, né, devocional, e para que a gente também possa ir compartilhando aquilo que a gente tem aprendido. Queria dar oportunidade, se alguém gostaria de compartilhar algo que você estudou, que você meditou sobre este capítulo. Hoje nosso tema é Você é extremamente valioso, feito à imagem de Deus, né? Nós temos uma palavra para a imagem de Deus muito importante, que às vezes a gente ouve e a gente não sabe o significado dela, né? Imago Dei, imagem de Deus, significa Imago Dei. Então essa é uma palavra que às vezes é usado para definir a imagem de Deus, Imago Dei. Alguém gostaria de compartilhar? Pode falar. Olha, você começa a ler, você lê ele num dia, né? Mas aí você começa a falar, não, já precisa daquele detalhe, então eu vou naquela parte onde eu gostei para eu poder voltar. Sim. E eu começo a ver a grandeza de Deus mesmo, e é lógico, todos nós sabemos que Ele criou todas as coisas, mas as imagens, sabe o que vive aqui? Eu li naquela parte que ele falou dos animais. A gente tem que ter apego pelos animais, fez que a gente já sabe que as pessoas têm esse costume e tudo, né? Mas a grandeza, olha o que Ele fez. Ele fez a nós, né? Quando ele deixa bem claro ali, poderia ser, não, porque a imagem e semelhança dele, embora tenha criado todas as coisas, foi para nós. Então, o quanto de valor que Ele deu para nós. Sim. Bom que nós temos que E hoje
hoje a gente tem uma idolatria com os animais, que hoje os animais têm muito mais importância, muito mais valor do que as pessoas. Então a gente volta lá em Romanos, quanto mais a gente se distancia, né, do propósito de ser um adorador de Deus, mais as pessoas vão adorando coisas, né, vão adorando pessoas e vão adorando também, né, os animais, a natureza, muito mais do que amar a Deus e amar e valorizar as pessoas. Hoje a gente vê essa idolatria, né, que hoje as pessoas valorizam mais do que valorizam pessoas. As pessoas compram roupinha nova do inverno, mas não dá uma coisa com pobre na rua que está passando frio. Sabe, eu tenho conhecida, né, que ama tanto cachorro, e fala assim, melhor que a gente. A palavra de Deus diz que a gente deve cuidar, zelar, mas idolatrar e tornar isso mais valioso e mais importante do que o ser humano, então, de alguma forma, essa perspectiva errada vai distorcendo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, o nosso coração é idólatra, né? É uma fábrica de ídolos. Então, se a gente não está ligado na perspectiva de Deus eterno, da imagem, todas essas coisas, a gente vai criando, né? Ídolos e vai se distanciando. Então, irmãs, hoje nós vamos falar sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos começar lá, nesse texto. Nosso tema, então, é: você é extremamente valioso, feito à imagem de Deus. Gênesis 1, 26. Nós já falamos sobre isso, né? Mas a gente continua falando, até que entre na nossa mente e entre também no nosso coração. 1, 26. Quem gostaria de ler, pode ler para nós. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Sim. O meu, ele fala assim, só uma tradução um pouquinho diferente. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus o abençoou, ele disse. Então, esse é o texto importante. Quando a gente lê, né, façamos, e o autor, ele fala, né, a respeito disso, que foi como uma reunião com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eles decidiram juntos criar o ser humano diferente da natureza, de tudo aquilo que ele tinha criado, né? Então, nós vamos criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E aí a gente vê como é maravilhoso a gente entender que o ser humano foi formado pela intenção, né? Como nós vimos na semana passada, a intencionalidade de Deus em nos criar, né? Tão complexos, mas também tão fascinantes, né? Porque, gente, eu fico pensando, quando eu penso no corpo, no funcionamento do corpo, de como todas as coisas funcionam corretamente, né? Então a gente vê que esses aspectos também do nosso corpo físico, não só emocional, mas também espiritual, ele é fascinante, porque nós fomos feitos pelo próprio Pai, pelo próprio Filho e pelo próprio Espírito Santo. De uma forma assim, como nada nesse mundo se compara a nós, né? Então, a palavra de Deus diz que nós somos feitos abaixo um pouco dos anjos, né? Então, esse é o valor. Então, todos os animais, eles têm sangue, eles têm DNA e têm todas as coisas, né? Como a gente sabe. Mas Deus, ele decidiu, bom dia, ele decidiu nos criar de uma forma diferente, né? Com outro valor,
e também com as suas próprias digitais. Mas a gente entende? Nós falamos isso. Deus nos fez com as suas próprias digitais, com formas também do seu caráter, né? Que deve se refletir, como a gente fez, que a gente já falou. Quando a gente fala de imagem, a gente sabe para que a imagem serve. A imagem serve para refletir. Então, nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, para refletir a sua natureza, o seu caráter, né? As suas virtudes e os seus atributos. Por isso que a gente é a imagem de Deus. Então, a importância da gente entender que as impressões digitais do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Ele criou em nós. Por isso que nós somos seres únicos, singulares, mas também temos a diversidade, né? Não somos todos iguais, não tem ninguém igual a mim, ninguém igual, com a digital igual a minha. Gente, só isso, né? Já dava para as pessoas entenderem que existe um Deus, que existe alguém que nos criou de uma forma singular. Nesse universo todo, você não tem ninguém que tenha uma digital igual a sua. E você não vai encontrar ninguém igual a você, porque você era um ser único, singular, criado por um design divino. Então, tudo isso é importante, isso é o centro da nossa identidade. É isso que deve ficar gravado na nossa mente e no nosso coração, né? As pessoas, eu falo assim, se autodestroem, tentando mudar a sua imagem, não entendendo que não é isso, né? Porque tudo isso é a essência daquilo que Deus nos fez, seres únicos e singulares. Essa é a nossa identidade. Então, do contrário, como a gente viu, das plantas, né, e animais, nós fomos feitos, então, à imagem e semelhança de Deus. Como falei no latim, imagem e semelhança de Deus significa imago Dei, certo? Vamos ver também o 27. Quando a gente... O 27, de novo, tá? Gênesis 1, o 27. O 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse. Então, façamos conforme, com a mesma forma, né? Conforme quer dizer com a mesma forma, certo? Então, quando a gente lê Romanos 8, 28, 29, o que está escrito lá? A palavra de Deus diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus hoje? Em usar todas as coisas, nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Por causa do pecado, a gente saiu da forma, certo? Então, o pecado, ele tirou a gente da forma original, da nossa essência original. Por isso que Paulo fala, conforme. Então, é dentro da mesma forma, conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, ele fala que ele usa o quê? Todas as coisas para restaurar a imagem de Deus em nós. Sua natureza, seu caráter, suas virtudes e seus atributos. A gente é que não se liga nisso, porque o inimigo sabe como usar as coisas para, na verdade, nos destituir da autoridade, do poder que Deus deu para que a gente dominasse todas as coisas e não fosse dominados por elas. Certo? E hoje nós somos dominados, muitas pessoas estão presas, certo? Presas, dominadas por coisas que Deus disse que elas deveriam o quê? Dominar. A gente teve num congresso na semana passada e teve uma palestrante, eu achei assim, gente, de uma nobreza,
que eu falei, Deus, será que a gente vai chegar lá? Ela tá com câncer já faz tempo, não sei se vocês conhecem, é David-Titus, ela se chama. E ela está com câncer, já está lutando, já faz, desde a pandemia, eu acho que já faz uns 2 anos. E ela falou assim, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Ela veio dos Estados Unidos. Ela tem câncer, já está com metástases no cérebro e partes do corpo dela. Mas ela falou assim, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Enquanto ela tiver vida, ela vai continuar fazendo a obra de Deus. Ela veio de lá para trazer para nós. Ela veio em 2013, né? E foi honrada lá pelas mulheres, né, que estavam. Elas lavaram os pés dela, agradeceram por esse tempo todo que ela levantou a mulher sábia, né? Sabe que a mulher sábia veio dela. O princípio da mesa, que hoje no Brasil é algo assim importante, que foi, né, restaurado, essa mulher trouxe. Agora, gente, quando ela falou isso, eu falo, Deus, será que a gente vai chegar nesse ponto? Entende? Então, assim, Deus nos criou para o quê? Para dominar, e não para ser dominado por nada. Então, quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, Deus diz assim, ó, eu quero que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, então, sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, no último dia da criação, Deus fez o mais avançado e inteligente, né, para governar e se relacionar com a terra. Então, ele não só nos criou para vivermos, né, aqui na terra, né, usufruímos de tudo isso. Não, ele teve um propósito quando ele nos criou. Ele disse que era para nós governarmos as coisas e não sermos governados por ela. Então, a palavra hebraica para imagem pode também significar semelhança do mesmo modo, certo? Da mesma forma que ele está representando. Vamos ver Romanos 1, 23? Ele também trabalha isso. Nós vimos a semana passada sobre isso, que quanto mais a gente se distancia do Criador e entende isso, mais a gente vai se tornando, então, idólatras e outras coisinhas mais que nós lemos lá. Romanos 1, 23. Para a gente entender que quando a gente fala a imagem e semelhança de Deus, ele representa muito além da semelhança física, né? Na verdade, não é isso. O que ele está falando? Romanos 1, 23. Diz assim, então, a palavra de Deus. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou. Então, olha só. Então, o que eles trocaram, mudaram, certo? A glória do Deus que é incorruptível por imagens de ser humano, corruptível, aves. Então, quanto mais distante, então, do entendimento, da compreensão da forma como nós fomos criados, né? Criados por Deus para a sua glória. Então, os homens vão criando o quê? Outras imagens. Por quê? Porque o homem precisa saber quem ele é. A pergunta que existe, né, no universo é: quem sou eu? Para onde eu vou? Né? São as 3 perguntas: quem sou eu e para onde vou? Mas quando Cristo entra, ele diz também aonde você está. Então, eu estou. Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. Estou aonde? Estou em Cristo. E para onde vou? Vou para onde Cristo está, hoje assentado à direita do Deus Pai. Essas 3 perguntas Jesus já respondeu. Então, nós precisamos basear a nossa identidade a respeito disso. Então, a palavra hebraica para semelhança também é usada em outras passagens, que também quer dizer
semelhança ou aparência. Vamos ver Ezequiel 8:2 e Isaías 13, versículo 4. Primeiro, Ezequiel 8:2. Irmãs, vocês podem falar também, tá? Ezequiel 8? Isso, Ezequiel 8:2. Só para a gente entender o que quer dizer isso, né? Semelhança quer dizer também aparência. Então, ele vai trazer esse significado. Por eles vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como vitral reluzente. Então, aqui ele está falando do que? Da aparência, falando de imagem, né? Mas como aparência, ok? E aqui a gente sabe de quem que ele estava falando, né? Ele estava tendo, né, a visão do próprio Cristo, certo? O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes que provocou o ciúme de Deus. Olha, gente, as imagens dos ídolos, né? Todos que eles criaram. Eis que ali estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Então, nós somos criados para adorar a Deus. Qualquer outra coisa que nós estejamos adorando, que não seja Deus, nos prostrando, que não seja Deus, se torna um ídolo no nosso coração. E isso provoca o quê? Ciúmes a Deus, porque ele nos criou para Ele, para o louvor da glória dele, e não qualquer outra coisa. Vamos ver Isaías 13:4. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Então aqui ele está falando também que semelhança tem a ver com o som, né? E sempre Deus fala sobre o som, né? Sobre a voz de Deus como um trovão, né? Às vezes Deus se identifica com o vento, como eles falavam, né? Como um vento intempestuoso, como a voz do trovão. Então, assim, a gente também pode identificar, né? Quem é Deus também pelo som. Ou a aparência de outra coisa também. Vamos ver. Semelhança quer dizer isso também, aparência de outra coisa. Salmo 58:4. Salmo 58:4. Pode ler? Tem veneno semelhante ao veneno da serpente? São como víbora surda que tapa os ouvidos. Então aqui só para a gente entender, irmãs, 58:4, você leu, né? Sim. Então é só isso, é só para a gente entender que a palavra semelhança, ok? Ela ocorre em várias partes da palavra de Deus, dando essa ideia, que semelhança tem a ver com aparência, tem a ver com o som e com a aparência de outras coisas. Então, o que nós precisamos entender nesses textos todos, né? Nós precisamos entender que a forma como Deus, Ele nos fez para se parecer com Ele, ou seja, ser semelhante, ter a mesma aparência que Ele, ok? Então, é a mesma forma, a mesma aparência, mas dessa forma Ele também traz para nós que nós deveríamos ser como Ele. Então, nós sabemos através das Escrituras, dos textos que nós já lemos até agora, ok? Que Ele pretendia que nós refletíssemos o quê? Lembra que eu falei? Sua glória, por isso que nós somos feitos para o louvor da sua glória, certo? Então, para a sua glória,
nós também fomos criados para refletir os seus atributos, ok? E também nós fomos criados para representar a sua autoridade no mundo. Sabia? Os seres humanos têm autoridade sobre tudo, foi para isso que nós somos criados. Então, nós somos, então, os representantes de Deus nesse mundo. Então, quando a gente se relaciona com outros, com outras pessoas também, e nós nos relacionamos como semelhantes. Isso é uma coisa importante da gente entender. Nós nos relacionamos com as pessoas como semelhantes. E é dessa forma que Deus quer que eu olhe o outro, criado à sua imagem e sua semelhança. Então, é isso que traz para nós algo muito importante, irmãs, para nós entendermos o valor para qual as pessoas têm para Deus. Qualquer pessoa. E como Deus fica triste quando a gente distrata, ou a gente a gente tira o valor de uma pessoa, certo? Por causa das atitudes dela, por causa da condição dela, por causa da raça dela. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu destituo ela do valor e da imagem que ela tem. Então, seria mais ou menos assim, quando eu falo mal de você, eu estou falando mal de quem? De Deus. Olha o valor que Deus trata. Quando eu trato mal um semelhante, quando eu uso a minha boca para diminuir a imagem dele, eu estou falando sobre quem? Sobre Deus. Então nós precisamos entender que do mesmo jeito que Deus nos valoriza, Ele valoriza aquele outro criado à sua imagem e semelhança. Seja ele um morador de rua, seja ela uma prostituta, seja ele um viciado, um preso, eu não tenho que abrir a minha boca para destituir, entende? Aquilo que ele foi feito, a imagem e semelhança de Deus. Porque quando eu falo dele, quando eu maltrato ele, quando eu maldiço ele, eu estou falando de quem? De quem o criou. Porque nós somos o quê? Semelhantes. Falou de mim, falou dele. Vai se ver com quem? Com ele. Então, nós precisamos entender. Essa é a maneira como Deus fez. Então, irmãos, o que eu vejo hoje, eu até quis anotar, né? É que quanto mais, hoje, a idolatria é do homem mesmo. A gente vê um mundo hedonista. O homem ama a si mesmo. E o homem está ficando tão egoísta, que ele se desfocou disso. Desse valor. Ele mesmo vai, vai se destituindo desse valor. Quando ele começa a adorar a si mesmo. Adoração ao corpo, à beleza e todas as coisas externas. Ele vai se destituindo da essência, desse valor de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, isso tem desfocado, né? Isso tem destituído da nossa verdadeira identidade e valor. Por isso que nós estamos hoje... Gente, cada vez que eu ligo a TV ou vejo alguma coisa assim na internet, eu fico mais assim, falei, gente... Tem pessoas, o que eu vi esses dias, um japonês, vocês viram, gente? Que ele fez, pagou não sei quanto para ele se tornar um cachorro. E ele ficou igualzinho uma Dolly, sabe esses cachorros Dolly? Gente, igual, vocês viram? Vocês não viram? Gente, procura lá. O homem que pagou não sei quanto porque ele queria ser um cachorro. E ele fica de quatro assim... E é igualzinho o cachorro, né? Os pelos, tudo igualzinho. Falei, gente, você vê? Gente, quanto mais distante disso, mais loucura o povo vai fazendo. Tem lá, olhem lá, gente. Igualzinho.
Gente, vamos ver Salmo 8, versículo 4 também. O que nós podemos entender? Então, irmãos, o que a gente precisa entender, né? Que quando fala da imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós somos parecidos, né, com Ele. Outra coisa importante, irmãs, a gente entender, através disso tudo, né, é a gente ter gratidão. Qualquer, como é que eu vou assim, qualquer dificuldade que você tenha em aceitar qualquer parte de você, seja física, emocional ou espiritual, é uma atitude de ingratidão. E nós precisamos trabalhar isso, porque nós precisamos ser livres. Então, entende? Qualquer coisa. Não gosto do meu nariz, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu tamanho, não gosto da minha barriguinha, não gosto. Tem coisas que dá pra gente acertar, né? Mas tem coisas que não dá. E tem pessoas que estão cada vez mais infelizes por causa disso. Mas isso vai trazendo o quê? Um sentimento de ingratidão pela forma como Deus fez você. E nós precisamos, irmãs, nos encher. Porque se nós somos feitos para o louvor da glória de Deus, a forma como a gente se ama, como a gente cuida da gente, isso mostra gratidão e louvor. Aquilo que Deus fez, né? Pela bondade dele na nossa vida. Então vamos ver Salmo 8, 4 até o 6, por favor. Você leu até o 6, né? Então, irmãs, olha, anota esse texto para aqueles dias que você levanta e não se acha nada, né? Tá com a autoestima muito baixa, você vai lá e lê esse texto. Ou você pega esse texto, escreve ele, põe no seu espelho, para você lembrar todos os dias o que Deus pensa a nosso respeito. Então, olha só, o que é o homem para que seja cuidadoso com ele? E o filho do homem para que o visites. Olha, irmãs, olha que coisa poderosa. Porque o fizeste por um pouco menos do que os anjos e o coroastes com glória e com honra. Como que a gente deveria sair da nossa casa? Todos os dias. Ele fala assim, coroaste com glória e com honra. Nós deveríamos sair da nossa casa todo dia com cabeça erguida, porque se você baixa a cabeça e fica só olhando para o chão, a coroa cai no chão. Nos coroastes, coroaste na cabeça. Ele nos coroou com o quê? Com glória e com honra. Então eu saio lá, hoje não estou bem. Hoje não vai dar nada certo. Hoje eu já senti, Gente, se você sai assim de casa, a sua coroa de glória e honra cai. Então nós precisamos olhar pela forma como Deus, aqui ele fala assim, quem somos nós para que o Senhor cuide de nós e ainda nos visite? Então, irmãs, isso depende de mim, não depende do outro. Não importa o que o outro pensa, o que o outro acha. É meu coração que tem que demonstrar gratidão e louvor a Deus. Levante de manhã, pode ser escabelada, pode ser... Eu fui revestida de glória e de honra e é assim que eu vou sair da minha casa. Entende, mas isso aqui é espiritual, a gente não entende. Igual o texto que fala que, né, que para alguns homens a mulher é uma coroa de honra ou é um câncer em seus ossos. Certo? Coroa que se vai na cabeça.
Mas tem mulheres que falam assim, a mulher que envergonha o seu marido, né? É como um câncer nos seus ossos. Mas a mulher sábia ou a mulher prudente é como uma coroa na sua cabeça. Você quer saber se um homem está carregando a coroa? É saber se ele está andando assim. Porque se ele estiver andando assim, ele não tem coroa. Entende, mas? Então tem a ver com o nosso andar. Então quando a gente levanta pela manhã, a gente tem que lembrar, é o valor intrínseco, aquilo que Deus colocou em nós, a nossa essência, a nossa semelhança, nossa aparência com Ele. A gente sai de casa, eu sou semelhante, fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então vou sair de cabeça erguida, porque eu fui coroada com o quê? Glória e honra. É assim que a gente tem que andar, é assim que a gente tem que pensar. Você acha que se nós saíssemos todo dia com essa mente, com esse coração, a gente ia ter depressão, tristeza e outras coisas? Se a gente andasse exatamente em cima daquilo para qual nós somos chamadas para andar. Então, irmãs, certamente nós sabemos aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Então, vamos ver Hebreus 2, 5 e 9. Hoje eu não vou resumir, tá, irmãs? Eu nem vou terminar essa lição, porque eu achei ela muito preciosa para diminuir ela. Então, eu quero ler todos os textos com as irmãs. Hebreus 2, 5 a 9. Então, irmãs, além de tudo isso, temos feito a semelhança, a aparência, nós também precisamos entender aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Hebreus 2, 5 a 9. Guarda esse texto também lá, irmã. Se você tem problema de autoestima, tá? Se você não se ama, não se reconhece como feita a imagem e semelhança de Deus, tem sido dominado por sentimento de inferioridade, por timidez, por todas essas coisas. Você anota esses textos, põe lá no seu espelho. Todo dia você lê ele lá, sem entender. Vamos ver? Pode ler. Quem vai ler? Hebreus. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te veres, ou filho do homem que o visites. Oito. Fizeste um pouco menor dos anjos, de glória e honra, o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Até o 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então aqui Paulo está repetindo, né? Da onde, então quando fala tudo aquilo que Jesus fez, certo? É como se nós também estivéssemos vivendo e fazendo da mesma forma que eles, né? Alguém vai lá fala com eles. Eles estão desligadinhos. Então, irmãs, Deus pensa, o que Deus pensa então sobre nós? Ele se importa com a gente. Então, como fala aqui, Ele nos fez inferiores a Ele e apenas os anjos. Mas Ele fez a gente superior a tudo que existe nessa terra. Olha, irmãs. Então, no mundo espiritual, Ele nos fez menores do que os anjos. Mas na terra, Ele nos fez maiores do que tudo. Tudo isso que você acha lindo, maravilhoso, Deus nos fez maior e com maior valor. E é para a gente fazer o quê? Usufruir. Não é para ser o quê? Dominados por eles, ok? Então, Ele também nos deu autoridade para tomar decisões e domínio sobre todas as obras das suas mãos.
o que mais sabemos de acordo com as Escrituras e aquilo que nós podemos, então, nos firmar, né? Aquilo que nós podemos dizer como seres humanos, que somos parecidos com Deus. Então, nós sabemos que somos pessoas feitas à imagem de Deus. E nós temos aqui, então, aquilo que nos torna semelhantes a Deus. Então, são alguns valores. E eu vou falar só do número 1. Semana que vem a gente continua falando sobre isso. Então, o que mais as Escrituras falam a respeito de nós, como seres humanos, sermos parecidos com Deus. Depois nós vamos, então, para a nossa parte do nosso louvor. Então, sabemos que as pessoas feitas à imagem de Deus receberam primeiro, Gênesis 9:6, um valor, né? Um valor agregado, como nós estamos vendo. Vamos ver Gênesis 9:6. O que as Escrituras falam, então, sobre isso? Sobre o valor, né? Gênesis 9:6. Então, olha só, ele está falando aqui. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem, né? Então, assim, quando a gente pensa naquelas leis que Deus estabeleceu lá em Levítico, a gente pensa que é duro, né? Olho por olho, dente por dente, morte por morte. Por quê? Por causa do valor. Então, assim, você derramou o sangue de alguém. A única forma de pagar por você ter derramado o sangue é o quê? É o seu sangue também ser derramado. Por causa do valor. Não havia diferença entre essas questões. Como hoje a gente vê tantas injustiças, porque as pessoas fizeram a diferença. Mas aqui a palavra de Deus, ela comunica, olha que interessante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Por quê? Porque é o valor que Deus deu para a vida. Então, vida por vida. Não há diferença, não é porque você é rico, não é porque você é pobre. Se você derramou o sangue, certo? O seu sangue poderá ser derramado por outra pessoa e ninguém pode impedir isso, porque não havia essa distinção que a gente tem hoje. O valor era o mesmo. Interessante, né, irmãs? Como o mundo decaiu, né? Então, as Escrituras comunicam para nós que após a queda, então, do homem, ainda mantemos a imagem de Deus. Vamos ver lá em Colossenses, 1 Coríntios 11:7. 1 Coríntios 11:7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a glória é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Olha que interessante, mas aonde que a gente tira? Então, o que é importante a gente entender? Que todos os princípios, até mesmo as leis e os preceitos de Deus, todos eles foram tirados desse primeiro texto que a gente leu, né? Então a gente vai vendo o desdobramento. E Paulo, ele é assim exímio em tentar que a igreja entenda o que significa tudo isso. Então ele vem trazendo lá da essência de sermos formados à imagem e semelhança de Deus. Todas as leis, todos os preceitos, todos os princípios foram gerados exatamente da essência de quem nós somos e de quem Deus, da forma como Deus nos fez. Então, olha só, ele fala exatamente isso, 1 Coríntios 11:7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser o quê? A imagem. Então, irmãs, olha, o que eu estou falando para as irmãs é espiritual, certo? E ele está falando isso, que nós somos seres espirituais. E como nós andamos na terra? Com uma coroa de glória e de honra. Então, Paulo, ele tem esse entendimento. Lembra
eu falo, a gente tem que aprender a discernir as coisas espiritualmente. É assim que nós andamos, mesmo que você não veja. Mas aqui ele está falando que o homem não deveria vestir o quê? Colocar o quê? Cobrir a cabeça, porque existe algo na sua cabeça já, que é o quê? A glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Lembra que fala lá que eu falei da mulher sábia, que é a coroa do homem? Mas a que envergonha é como um câncer em seus ossos. Então é assim, irmãs, espiritualmente, como nós andamos. O homem tem a coroa da glória e a mulher se torna a glória do homem, porque do homem foi tirado. Ok? Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Certo? Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem do quê? De Deus. Certo? Então, nós precisamos entender que todos os princípios, eles vão dar origem a outros princípios da palavra de Deus. Por isso é importante a gente interpretar a palavra de Deus corretamente para a gente poder entender. Então, Hebreus 2:9 já fala, nós somos coroados de glória. Por isso que Deus diz, preste bem atenção, quero que você saia com isso hoje. Por isso que Deus diz que amaldiçoar as pessoas é errado. Ok? Maldizer, amaldiçoar as pessoas é errado. Por quê? Porque essas pessoas foram feitas à sua imagem. Então eu não posso, não importa o quão difícil seja conviver com algumas pessoas, ver atitudes de algumas pessoas. Deus diz, não amaldiçoe, não maltrate. Por quê que ele fala isso? Quando alguém te maltratar, você faz o quê? Faça o bem. Quando alguém te amaldiçoar, abençoe. Quando alguém te irrita, ame. Quando alguém te odeia, ore por ele. Então, é isso que nós precisamos fazer. Como feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque se eu faço isso, estou o quê? Destituindo o quê, irmãs? A coroa de glória e de honra. Quando eu desonro os outros dessa forma, eu não estou desonrando só os outros, eu estou desonrando a mim mesma e também desonrando aquele que me criou. Então, esse é o princípio, irmãs. Por isso que se diz que amaldiçoar as pessoas é errado, porque essas pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Por último, Tiago 3:9. Pode vir, Elaine. Tiago 3:9. Quem vai ler? Mas por isso que Paulo falava assim, dura essa palavra. Às vezes as pessoas falam, porque é verdade, mas nós precisamos trabalhar isso. Isso é o que nós precisamos trabalhar. Tiago 3:9. Quem lê? Com ela bendizemos a Deus em Pai, e com ela abençoamos, feitos à semelhança de Deus. Então, olha aí, lê de novo. Olha bem, irmãs. Vamos sair com isso bem guardadinho na nossa mente e no nosso coração. Com ela bendizemos Com a boca, né, que ele fala, com a língua, né? Tá falando disso. Dominar a língua. com ela, né, com a boca bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ok? Então, não podemos usar a nossa boca para fazer isso, porque nós estamos errados. Então, assim como derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue é derramado, pois a imagem de Deus, ele fez então esse homem. Irmãs, o que aconteceria se nós começássemos a nos ver dessa forma, como nós aprendemos aqui? Se nós começássemos a ver os nossos cônjuges dessa forma, como nós estamos aprendendo aqui? Se nós pudéssemos ver as nossas famílias dessa forma e todas as pessoas que nós conhecemos, não como animais evoluídos, né?
ou aleatórios acidentes na natureza, mas da maneira que Deus quer que nós sejamos vistos. Seres exclusivos, privilegiados, criação feita à sua imagem, digna do que, irmãs? Amor, respeito e honra, e também proteção. Irmãs, com certeza, a maioria dos nossos problemas seriam resolvidos e resolvidos para sempre se nós começássemos a pensar exatamente assim como nós estamos aprendendo. Se nós fizéssemos isso, nosso mundo e nossas igrejas seriam diferentes, nossas casas, nossos lares e nossas famílias. Se nós entendêssemos exatamente dessa forma como Deus tem nos ensinado. Então hoje nós vamos ficar apenas com esse princípio. Semana que vem a gente vai ver os outros, ok? Então hoje nós temos uma canção.